Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Hoje a gente vai entender se o pH do nosso sangue é capaz de mudar. Será que se eu comer um limão, por ser ácido, meu sangue também vai ficar ácido? Será que se eu tomar uma água alcalina aí, que tá bem famosa, vai mudar alguma coisa do pH do meu sangue? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Os sistemas tampão que existe dentro do nosso corpo, que não permite que o pH seja alterado. E a gente vai entender por que que o pH nunca deve ser alterado. Vamos lá? Primeira coisa, nós sempre temos que manter o pH dentro da nossa célula, que é o pH citosólico, e dos fluidos extracelulares em valores específicos e constantes. Não dá para variar o pH que está ali dentro da nossa célula ou fora da nossa célula. Por que não dá? Porque tem biomoléculas presentes ali na solução aquosa, que é o nosso corpo, que tem as suas estruturas definidas, estabilizadas naquele determinado pH. Então, isso não significa que o pH do nosso sangue ou o pH do nosso corpo, o pH dos nossos tecidos serão todos iguais. Não, no estômago eu tenho um pH, no sangue eu tenho outro pH, no intestino eu tenho outro pH, dentro da nossa célula eu tenho um pH um pouquinho diferente também. Então, não estou falando aqui que o nosso corpo tem um pH só. Não. Mas cada tecido precisa ter um valor de pH específico e constante. Não pode variar o pH. Justamente porque muitas biomoléculas têm as suas estruturas estáveis por conta daquele pH que está ali. Então não dá para ficar variando e mudando o pH. Por isso que o pH tem sempre que ser constante. Quase todos os processos biológicos são dependentes do pH e uma pequena variação no seu valor produz uma grande mudança nos processos bioquímicos. Aqui a gente tem que lembrar que dentro do nosso corpo nós temos as enzimas. Nossa, que bonito que ficou aqui, hein? Nós temos as enzimas. As enzimas são moléculas que catalisam, que aceleram, que fazem as reações dentro do nosso corpo. E as enzimas, elas funcionam em pH específico. Cada enzima tem um pH ótimo para funcionar, um pH específico. Então, se eu mudo o pH dessa enzima, pH que essa enzima está ali, eu mudo o funcionamento da enzima, eu mudo a atividade da enzima. Ou seja, se eu tiver ali uma pequena variação no valor de pH, qual vai ser a grande mudança? As enzimas param de funcionar. E aí as reações dentro do meu organismo também param, as vias metabólicas param, beleza? Então, nós sempre temos que manter o pH do nosso sangue num valor constante, justamente porque as enzimas funcionam num pH constante. Por que que eu não posso mudar esse pH? Quais são as possíveis consequências de alterar esse pH? Uma das coisas é mudar a estrutura das proteínas. As proteínas têm aminoácidos, né? São feitas de aminoácidos. E esses aminoácidos têm cargas. Se a gente muda o pH do meio, os aminoácidos mudam as suas cargas. E as proteínas, consequentemente, também vão mudar a sua estrutura. Vamos pensar aqui comigo, ó. Eu tenho nessa proteína determinado aminoácido. Entre dois aminoácidos está acontecendo ali uma ligação, tá? Então vamos pensar assim: esse aminoácido está com uma carga positiva nesse determinado pH, e esse aminoácido está com uma carga negativa nesse mesmo determinado pH. Os dois estão fazendo uma interação entre eles. Essa interação, porque um está com uma carga positiva, o outro está com carga negativa, essa interação aqui é o que está estabilizando a estrutura da proteína como um todo. Se eu mudo o pH que esses aminoácidos estão, eu posso remover a carga positiva desse. E aí aquela interação que existia aqui não existe mais.
Então a estrutura da proteína fica alterada. Por isso que eu não posso mudar o pH, porque as proteínas em diferentes pHs perdem a sua estrutura nativa, a sua estrutura funcional. Então, não dá para mudar a estrutura de proteína, porque uma proteína sem estrutura é uma proteína sem função. Ou seja, o funcionamento das enzimas e das proteínas, né, que não tem proteína pode ser tanto enzima, né, que é uma proteína com atividade catalítica, quanto qualquer outra função. Elas vão perdendo essas funções se a gente muda a estrutura delas. Então, uma proteína sem estrutura é uma proteína sem função. E aí também eu perco todo o funcionamento ali do meu organismo. Além disso, a alteração do pH pode bloquear processos absortivos, ou seja, a gente pode ter alguma deficiência no nosso organismo por ter algum processo absortivo bloqueado. E isso vai fazer com que a gente não absorva os nutrientes e aí teremos a desnutrição. Outra coisa também que pode acontecer é a degradação de diversos componentes celulares. Dependendo do pH, tem molécula que é degradada, como é o caso do RNA. O RNA ele é degradado um pH acima de 8. Então, se a gente tiver alguma solução ali que mantém o pH acima de 8, o RNA vai ser comprometido, que é o caso do intestino, por exemplo, no processo de digestão. Nós temos um pH ali do intestino mais ou menos em torno de 10, então o RNA tá ali, seria degradado. Beleza? Isso é válido não somente para as reações onde os íons H+ são participantes direto, mas também para as reações nas quais não há participação do íon H+. Por que íon H+? Porque é o pH, né? pH não é a quantidade de íons H+ presente no meio? Então, aqui, por isso que a gente está falando de íons H+. O pH muda não só por conta dos íons H+, que são os participantes diretos, mas também quando tem alguma outra situação que a gente já vai ver a partir de agora. Nós temos um mecanismo que não permite o nosso pH mudar, nem dentro da nossa célula, nem nos nossos fluidos, em lugar nenhum, que é o sistema tampão. O que é um sistema tampão? O sistema tampão é um sistema aquoso, ou seja, tudo em água, é uma solução, é um sistema que resiste a mudanças do pH quando adicionado um ácido ou uma base. Ou seja, é uma solução que mantém o pH constante, que não deixa o pH ser alterado, mesmo se a gente adiciona um ácido ou uma base. No que consiste esse sistema aquoso, esse sistema tampão? Em um ácido fraco e a sua base conjugada, ou uma base fraca e o seu ácido conjugado. Então, vamos entender melhor o que seria esse ácido fraco e base conjugada. Então, vamos entender melhor o que são ácidos e bases fracas. Primeiro, vamos começar pelos fortes. Ácidos e bases fortes em água vão se dissociar, separar totalmente. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo do HCl. O HCl, ele se dissocia totalmente, ou seja, o H se separa totalmente do Cl, ficando H+, Cl-. Tudo isso em solução aquosa. Basicamente, o que isso significa? Significa que se eu tenho 100% de HCl, 100% dele vai se separar. Então, eu vou ter 100% dele nessa forma aqui, quando ele estiver em água, como H+ e Cl-. Se eu jogar o HCl na água, eu não vou encontrar mais HCl, eu vou encontrar H+ e Cl-, porque todo HCl vai ser dissociado, vai ser separado. Esse é o ácido clorídrico, que inclusive está presente aí no nosso estômago. Uma base forte, como exemplo, é o hidróxido de sódio, a soda, né, que a gente conhece. A base forte também se dissocia totalmente. Então, o que a gente tem aqui? O NaOH, o hidróxido de sódio, e vamos supor que eu tenha 100% desse cara aqui, do hidróxido de sódio. Se eu jogo ele na água, eu não vou mais encontrar NaOH. Eu vou encontrar Na+, mais OH-.
Ou seja, o que que isso significa? Que 100% dele vai se separar. 100% dele vai se dissociar. Isso é um ácido e base forte, se dissocia totalmente, 100%. A gente não consegue encontrar essas moléculas dessa forma aqui, íntegras, quando elas estão em água. Elas estão separadas, dissociadas 100%. Mas ácidos e bases fracos não se dissociam, não se separam 100% em água. Isso significa que elas não ficam completamente ionizadas, né. O que que significa ionizada? Com carga, separado, dissociado. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem o ácido acético, que é o vinagre. É um ácido, né, então todo ácido, como a gente viu lá nas outras aulas, um ácido é capaz de doar, né, o H+ e aumentar e diminuir o pH. Então aumenta a quantidade de H+ no meio e diminui o pH. Esse cara aqui, vamos supor que eu tenha 100% dele. E aí eu jogo ele na água. Então coloquei lá o vinagre na água, o que que vai acontecer? Eu vou encontrar somente uma parte dele dissociada. Aqui eu tô chutando um valor, tá, 50%. Mas eu vou encontrar somente 50% dele assim. Os outros 50% ainda estarão nessa forma. Ou seja, aqui, como ele é um ácido fraco, ele não se separa 100%, ele não se dissocia 100%, só um pouco, porque ele é fraco. Então ele quer ficar com esse H+ aqui ligado nele. Ele não quer mandar para o meio, porque ele é fraco, porque ele ainda quer reter. Se ele fosse forte, ele doaria esse H+ para o meio totalmente, 100%, é forte, toma aí esse H+. Mas não, como ele é fraco, ele quer ainda ficar com esse H+. Então, quando esse vinagre estiver em água, eu vou encontrar esse vinagre tanto na sua forma íntegra, quanto na sua forma ionizada, que é aqui com cargas, né, dissociada, quando ela se separou. A mesma coisa acontece com uma base fraca. Aqui, ó, o hidróxido de magnésio, quando ele está em água, eu não consigo encontrar o hidróxido de magnésio 100% ionizado ou 100% íntegro ali na água. Eu vou ter uma parte dele íntegro, nesse formato aqui, e uma parte dele ionizado, uma parte dele que doou o seu OH-, que se dissociou, que se separou. Então, ácido e base forte se dissociam completamente na água. 100% deles vão se separar, vão se dissociar e a molécula vai se separar, né? Vai se dissociar no meio. Ácido e base fraco vão manter junto ali aquele íon, né? Então vai ainda ficar 50% íntegro e 50% ali ionizado, separado, dissociado. Beleza? E por que que um sistema tampão é feito de um ácido e uma base fraca? Olha só, aqui eu trouxe para vocês o exemplo do ácido acético, que é esse que a gente está vendo ali do vinagre. O vinagre, ele está aqui, ó, na sua forma íntegra, com o seu H+, ou na sua forma sem o seu H+, na sua forma dissociada, certo? Então vamos supor que quando a gente joga o vinagre, o ácido acético em água, nós temos essas duas formas, não é? Porque eu acabei de falar que o ácido fraco, 50% dele fica separado, 50% dele fica íntegro. Então existe simultaneamente essas duas formas aqui, ele com carga separada e ele íntegro. Por por conter essa carga ionizada, se tiver alguma coisa no ambiente que esteja aumentando a quantidade de íons H+, ou seja, algo que possa diminuir o pH, esse acetato, esse ácido acético que perdeu, que está aqui na sua forma ionizada, que perdeu o hidrogênio, ele vai se complexar com esse H+ que está vindo de outra molécula, que está podendo alterar o pH dali do meio. E aí o que que a gente vai ter? A reação inversa, que é o ácido acético íntegro.
Então, o ácido acético, que a gente chama de acetato, né, quando ele perdeu o H+, quando ele se complexa com o H+, que veio de fora, né, que veio de outra molécula, que veio de algo que está mudando o pH, pode mudar o pH, ele não deixa o pH mudar. Por quê? Porque ele se complexa antes com esses H+ que ficam ali no meio e formando o ácido acético inteiro. A mesma coisa acontece se tem lá na solução o ácido acético com os íons H+, e algo de fora, alguma molécula extra, alguma coisa está acontecendo que está aumentando a quantidade de OH- no meio. Então, vai aumentar o pH. Possivelmente aumentaria o pH. Porém, não vai acontecer por quê? Porque esse ácido acético aqui, com o seu íon H+, ele vai doar esse H+ para se complexar junto com o OH-, formando água. E aí, como ele doou o H+, ele volta a ser o ácido sem H+, que é o acetato. Ou seja, para funcionar como um sistema tampão, tem que ter esses 2 formatos, tanto o ácido com o H+, tanto o ácido sem o H+. Por quê? Porque daí ele consegue neutralizar de todos os lados. Se tiver só um lado, se tiver só esse cara aqui, não tem como neutralizar os íons H+, não é? Porque aqui, para neutralizar os íons H+, eu preciso que tenha alguém querendo receber esses H+. Por isso que aqui a gente chama de base conjugada. Esse aqui é um ácido e esse aqui é a sua base conjugada. O que que é uma base? Alguém que quer receber esses íons H+. E por que conjugada? Porque ele veio de um ácido que perdeu seu próton. Então, base conjugada é agora uma base, quer receber prótons, porque o ácido dele perdeu o próton. Então, ele só foi formado porque ele antes era um ácido que perdeu o próton. Agora, como ele perdeu esse próton, ele vai querer receber de volta, por isso que ele se torna uma base. Então, tem que ter tanto ácido no sistema tampão, para conseguir neutralizar aqui os íons hidroxila, quanto a sua base conjugada, para conseguir neutralizar os íons H+. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de um ácido fraco e a sua base conjugada, mas também pode ser uma base e o seu ácido conjugado, beleza? Então, olha só, aqui desse lado eu trouxe para vocês a curva de titulação do ácido acético. O que que é a curva de titulação? É um gráfico em que a gente consegue visualizar em que momento do pH esse ácido acético perde o seu íon, perde o seu H+ para o meio e se torna acetato, se torna essa molécula sem H+. Então aqui, ó, no pH 2, o que que a gente tem? Ele inteiro, com o seu íon H+, 100% dele está dessa forma. A gente pode pensar o seguinte: quando a gente está num pH 2, vocês não concordam comigo que o pH 2 indica que tem muito H+ no meio? Muito H+, está super ácido? Ou seja, como tem muito H+ aqui ao redor de mim, todos os H+ que podem se ligar a mim estarão ligados, porque tem muito. Então, opa, vem aqui, já que tem bastante, vem aqui se ligar comigo. Isso aqui é o que está acontecendo nesse momento. Todos os íons H+ que podem se ligar nessa molécula estarão ligados, porque tem muito H+ aqui no meio. Porém, em determinado momento, o pH começa a subir, ou seja, eu vou removendo esses H+ que estão aqui ao meu redor, vou removendo. Vai chegar um momento que essa molécula aqui que estava antes 100% com o seu íon, 100% com o seu hidrogênio, ela vai começar a perder o seu hidrogênio e vai ficar assim. Por quê? Não estava toda ligada em mim? Mas começou a diminuir a quantidade de H+ que estava aqui ao meu redor. Então eu vou dar o meu H+, que estava ligado em mim, para o meio, para lá, para a solução. Então eu vou perder, você não concorda? Então aquele H+ que estava ligado em mim, eu deixei para a solução, que é o que aconteceu aqui.
Só que foi 100% eu? Como assim 100% eu? Foi, vamos supor que tenha 100 Maria Rosa, Marias Rosas eu ia falar. Vamos supor que tenha 100 Maria Rosa aqui, mas não foi todas as 100 que perdeu o seu próton, foi só 50%, só uma parte. Por quê? Porque o pH ainda, ó, tá ok, entendeu? Não tá tão básico assim. Mas se eu continuar aumentando o pH, ou seja, eu removo mais ainda os H+ que estão aqui ao meu redor, aí sim, todas as Maria Rosas vão doar o seu próton. Ou seja, 100% dessa molécula aqui estará sem o próton. Não vou encontrar mais nenhuma dessa forma aqui. Todas elas estarão sem o seu próton, estarão ionizadas. E é nesse momento que tem 50% da Maria Rosa com próton e 50% da Maria Rosa sem próton, que é onde acontece a região de tamponamento. O que é a região de tamponamento? A região do pH em que aquele ácido funciona como um sistema tampão. É justamente nesse ponto que a gente tem aqui onde ele funciona como um tampão, onde ele não consegue mudar o pH. Por quê? Porque é onde eu tenho tanto o ácido quanto a base conjugada. Se eu mudo o pH, se eu vou aqui no pH 2, não é nesse ponto que eu tenho a base conjugada, não é? E se eu venho aqui no pH 9, eu só tenho a base conjugada, cadê o ácido? Então, é nesse meio em que eu tenho as duas moléculas simultaneamente, o ácido fraco e a sua base conjugada, justamente porque eu preciso manter esse sistema aqui, ó. Tem que ter a presença da base conjugada e do ácido, certo? E como é que eu sei qual é desse ácido? Esse ácido, cada ácido tem uma região de tamponamento específica, que é perto do valor de pK, ou pK1, ou pKb, pK2. O que é o pK? pK é o ponto do pH que a molécula que está aqui vai perder o seu íon. Então, é o ponto do pH em que eu, Maria Rosa, começo a doar aquele H+ que estava ligado em mim. Beleza? Esse é o pK. Nesse caso aqui, o pK do ácido acético é 4,76. Isso indica que quando o pH atingir 4,76, eu vou ter 50% da Maria Rosa com íon e 50% da Maria Rosa sem H+, sem íon. Perdidão aqui. Perdeu o seu íon H+. Então, o que está acontecendo aqui? Região de tamponamento é um para cima e um para baixo do pK. Ou seja, este ácido ele funciona como um tampão entre o pH 5,76 e 3,76. Se eu colocar esse ácido num pH 8, eu quero, como ele é um ácido fraco, eu sei que ele vai titular, eu sei que ele vai ser um tampão, então eu quero que ele tampone uma solução que tenha pH 8. Ele não vai tamponar uma solução que tem pH 8, porque esse não é a região de tamponamento dele. A região de tamponamento é de 5,76 a 3,76. Então, não é porque tem um ácido fraco e a sua base conjugada que esses dois caras vão neutralizar e deixar constante qualquer valor de pH. Cada ácido vai ter uma região de tamponamento específica. E aí eu tenho que saber qual é o pH que eu quero tamponar para poder escolher qual ácido eu vou usar, porque aí eu consigo saber que esse ácido fraco vai tamponar na região que eu quero. Por isso que é importante a gente saber bioquímica, porque eu consigo descobrir qual é o ácido, qual é o pH que eu preciso neutralizar, que eu preciso manter constante, e que ácido eu vou escolher para isso, porque cada ácido tem uma região de tamponamento específica, beleza? E esse valor de pK, ele é teórico, então é só eu saber pesquisar qual o valor de pKa do ácido tal. Aí eu já sei se esse ácido vai conseguir manter constante o pH na solução que eu quero, beleza?
Vamos supor que alguma coisa aconteça dentro da minha célula, dentro do meu organismo, dentro do meu sangue ali, que comece a alterar o pH. A primeira linha de defesa dos organismos contra mudanças internas de pH é proporcionada por sistemas tampão. Então, nosso corpo tem sistema tampão feito de um ácido fraco e a sua base conjugada que mantém o pH sempre constante, deixando, neutralizando qualquer mudança interna de pH, qualquer coisa que possa alterar o pH, o sistema tampão vai atuar. Qual sistema tampão que existe aí dentro do nosso organismo? O mais conhecido, que é o do nosso plasma, do nosso sangue, é o ácido carbônico e o bicarbonato. Aqui a gente tem o bicarbonato e o ácido carbônico. Vamos supor que lá no nosso sangue tenha algo que esteja aumentando a quantidade de íons H+ no meio. Isso significa que esse algo poderia aumentar ou diminuir o pH? Diminuir o pH, porque se aumenta a quantidade de H+, o pH diminui, certo? Então vamos supor que alguma coisa está lá aumentando a quantidade de íons H+ no meio e o pH está diminuindo. Nós vamos ter esse cara aqui, ácido carbônico, para neutralizar esses íons H+ que estão sendo adicionados sem querer, né, ali por alguma substância. Vai formar o bicarbonato, que depois vai sofrer uma segunda reação e forma o gás carbônico, que a gente conhece, que é aquele gás carbônico que vai para o nosso pulmão e nós somos capazes de expelir, né, de respirar, de exalar esse gás carbônico. Então, a mesma coisa, o inverso também é verdadeiro. Então, basicamente, esse CO2 que a gente exala, ele também é capaz de neutralizar, né? As reações que estão acontecendo aqui são capazes de neutralizar os íons H+ que estão sendo aumentados ali no meio. Então, cadê o ácido fraco e a base conjugada aqui? Aqui a gente tem o ácido fraco e aqui está a sua base conjugada. Por ter esses 2 ao mesmo tempo, por ter essa base conjugada aqui, a gente consegue neutralizar os íons H+. Então, os 2 vão reagir, formando o ácido. Aqui eu tenho o ácido e aqui eu tenho a base conjugada, que perdeu os 2 prótons. Então, esse é o principal mecanismo que a gente tem, que é o tampão bicarbonato, de manter o pH do nosso sangue sempre constante, que é mais ou menos ali em torno de 7. Ou seja, se eu tomar uma água alcalina, se eu chupei um limão, tomei uma coca, bebi uma água, tomei um café, vai mudar o pH do meu sangue? Não, porque nós temos ácido fraco, base conjugada, que neutraliza qualquer coisa que poderia mudar o pH do plasma, mudar o pH do sangue. Lá dentro da nossa hemácia, que também é chamado de eritrócito, é onde acontece, né, onde é transportado esse CO2. Então, o CO2, que é o produto final do metabolismo das nossas células, então a gente produz CO2 quando a gente metaboliza os nutrientes, eles são transportados dos tecidos até o pulmão pelas hemácias. Eles vão até o pulmão justamente porque é aqui a forma que a gente tem de eliminar esse CO2 que foi formado pelo metabolismo. Então, durante o transporte do gás dos tecidos periféricos, ou seja, todos os tecidos, aos pulmões, é importante que ocorra esse tamponamento, que é o sistema bicarbonato, para neutralizar ali qualquer possível alteração do pH do plasma. Outro sistema tampão que funciona muito dentro do nosso organismo são as próprias proteínas celulares, proteínas dentro das nossas células. Lá no citoplasma é onde a gente mantém altas concentrações de proteínas. E proteínas são feitas de aminoácidos, e esses aminoácidos podem funcionar como ácido fraco ou bases fracas. É o caso aqui, ó, da histidina, que é um aminoácido. Esse aminoácido, então aqui está o restante da proteína, e aqui o aminoácido histidina. Se esse aminoácido está num pH 5, num pH baixo, tem um monte de H+ no meio, ele fica carregando esse H+ aqui junto.
Mas se o pH começa a subir um pouquinho, um pH 7, ele vai se separar desse íon H+. Ele vai doar esse íon H+ que ele estava carregando para o meio. Então, vamos supor que algo esteja aumentando o pH do meu sangue. A histidina, ela doa os íons H+, para que esse H+ reaja com aquele alguém que está tentando aumentar o pH do meu sangue, que é um OH-. Essa reação aqui forma o quê? Água. Então o pH vai mudar? Não. Por que que não vai mudar? Porque a histidina doou o seu H+ para reagir com algo que estaria ali aumentando o pH dentro da célula, né? Porque aqui a gente está falando de dentro da célula. Então, as proteínas, os aminoácidos, também podem funcionar como ácido fraco, beleza? E manter ali sempre o pH constante e próximo da neutralidade. Outro tampão muito conhecido dentro das nossas células, que age ali no citoplasma, é o tampão fosfato. Então, essa daqui é a reação que ele faz. Então, aqui é o ácido fraco e a sua base conjugada. O excesso de ácido, ou seja, o excesso de H+, de alguma coisa que pode aumentar ali a quantidade de H+ no meio e que isso diminuiria o pH de dentro da célula, vai fazer com que a base conjugada forme o ácido novamente. Ou seja, a base conjugada usa esse H+ e neutraliza esse H+. O que significa neutralizar, gente? Usar esse H+ para formar alguma coisa. Esse H+ não fica livre ali mais para poder alterar o pH. Ele está associado a uma molécula. E se ele está associado a uma molécula, ele não altera o pH. Se tiver aqui o excesso de base, ou seja, algo que poderia aumentar o pH, essa base vai ser neutralizada pelas moléculas aqui, ó, pelos íons H+ que o ácido tem, formando aqui a base conjugada e água, porque o OH- vai reagir com o H+ que o ácido liberou e formar água. Então, de qualquer forma, todo tampão funciona para manter o pH constante. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que ter um ácido, que é capaz de doar o H+, e tem que ter a sua base conjugada, que é uma molécula capaz de receber H+. Por isso que tem sempre que ter as duas formas, o ácido fraco e a sua base conjugada. E para ter as duas formas, tem que ser ácido fraco. Porque se for forte, a gente não encontra esse formato aqui, somente a base conjugada, beleza? Esse controle biológico do pH das células de todos os nossos fluidos é importantíssimo para o nosso metabolismo e para as atividades que as nossas células fazem. Se nós tivermos qualquer alteração, tanto do sangue quanto ali dentro das nossas células, teremos consequências fisiológicas marcantes, que é o caso de doenças. Sempre pode acontecer de ter uma doença que altere o pH. Mas entenda, aqui é uma doença, não é um sistema normal. O sistema normal, o sistema tampão, sempre vai neutralizar e manter o pH constante, sempre. Mas se eu tenho uma doença envolvida, pode ser que essa doença tenha como consequência o aumento do H+ demais no meu sangue, que é o caso da acidose. A acidose é um distúrbio caracterizado pelo baixo valor de pH no sangue. Significa que tem muito H+ presente, muito H+ sendo formado por alguma coisa. Não é um normal. Algo está fazendo esse H+ estar aumentado ali, uma doença envolvida. Como pode acontecer isso? Quais doenças, quais distúrbios podem levar à diminuição do pH do sangue? Diabetes, jejum prolongado, inanição, esforço físico exagerado, deficiência renal, doenças pulmonares, efizema, pneumonia e asma. Então, aqui são doenças, né, ou situações metabólicas que aumentam a quantidade de H+,
no sangue, e o sistema tampão não dá conta de neutralizar isso, não dá conta de contornar essa situação. E aí, quais são os sintomas de quem tem acidose? Dor de cabeça, vômitos, diarreia, convulsões e até o coma. Tá, então a acidose é uma doença daí, é um sintoma causado por uma doença. E a alcalose? Se a acidose era deixar o pH do sangue ácido, a alcalose é deixar o pH do sangue alcalino. Básico é onde a gente tem o aumento do pH do sangue. Nesse caso, pode ser causado por vômitos prolongados. Então a pessoa tem ali uma virose, que está vomitando muito, pode acontecer. Insuficiência hepática, uso prolongado de diuréticos, enteropatias ou nefropatias, né, que são doenças intestinais ou renais, distúrbios digestivos, administração excessiva de bicarbonato, respiração rápida ou profunda que reduz os níveis de CO2 no sangue, que é o caso aqui do exercício físico também. Geralmente é assintomático, mas pode haver sintomas como fadiga, cãibra muscular, tontura, fraqueza muscular, arritmia cardíaca, poliúria, que é muita urina, né? Fazer muito xixi, e a polidipsia, que é o excesso de sede. Então, já que você faz muito xixi, você sente muito mais sede. Então, a acidose e a alcalose são doenças que causam ali a mudança de pH de alguma forma dentro do nosso sangue, mas o normal é que todos os sistemas tampão que existem no nosso corpo consiga manter o pH do tecido, intracelular, fluido, sangue, tudo sempre constante. Isso não significa que o pH de todos os tecidos são iguais. No estômago tem um, no intestino tem outro, no sangue eu tenho outro. Eles são diferentes, mas estão sempre constantes por conta do sistema tampão que existe dentro das nossas células e fora das nossas células também, beleza? Então, se você entendeu que não adianta você tomar água alcalina, que o pH do seu sangue não vai mudar, deixa aqui seu like, se inscreva no canal para você sempre receber os conteúdos e as aulas que a gente vai postando aqui toda semana. E segue a gente lá no Insta também, que lá eu também ensino muita bioquímica de maneira prática, como eu trouxe aqui para vocês. Beleza, gente? Um beijo, até a próxima aula.